Silvana do Working Freelance. Estamos aqui com a doutora Ana Paula Cleven, que é advogada e síndica. Boa noite, doutora Ana, tudo bom? Boa noite, Silvana, tudo bom? Tudo. E aqui a gente tem alguma coisa. Você é síndica. O que você pode falar do convívio de um condomínio hoje em dia? Sim, Silvana, eu sou síndica, eu administro um imóvel, ele é residencial, são em torno de 58 unidades, Nossa, bastante. e a administração desse condomínio, ela requer muita paciência, requer uma boa vontade e uma boa condição de gestão, porque você não vai fazer só a gestão de coisas, mas você vai fazer a gestão de pessoas. E na questão de gestão de pessoas, você vai lidar com diversas situações, diversas culturas, diversos pensamentos diferentes, e há uma necessidade muito grande de uma colaboração também dos condôminos com as gestões dos síndicos. Não, com certeza. E como é que você vê hoje a convivência entre os vizinhos num condomínio? Em questão de segurança, essas coisas, convivência, questões de inadimplência, essas coisas todas. Sim, a questão de convivência, o que tenho observado hoje em dia, é que cada um está no seu canto. Na verdade, não há uma convivência. A falta dessa convivência é que muitas das vezes prejudica o andamento do condomínio. Situações que vizinhos poderiam resolver entre si, mas buscam administração, buscam síndico, ou buscam ficar reclamando pelos corredores, ao invés deles mesmos tentarem resolver as situações. Então, aquela vizinhança de antigamente, nossos pais, nossos avós, que batia na porta, pedia uma xícara de açúcar, né, um pozinho de café, e isso se perdeu muito com os anos. Deveria retomar esta vizinhança. Então, as pessoas quase não se falam, é uma correria, porque as pessoas estão trabalhando, e quando tem no condomínio pessoas mais idosas, ou elas estão em casa, ou estão fazendo algum curso, alguma coisa, então não há essa convivência. Estão sempre E com ocupadas. relação, estão sempre ocupadas. E com relação à questão de inadimplência no condomínio, o que a gente observa? Ela está muito mais atrelada à economia do Brasil do que propriamente o fato da pessoa querer ou não pagar o condomínio, porque por não achar que é prioridade. Ah, o condomínio eu pago depois e vou resolver pagar o meu cartão, eu vou pagar alguma fatura do meu carro, enfim. É a inadimplência, além de estar atrelada à questão econômica, a pessoa, muitas das vezes, também deixa para resolver depois. Ah, a multa é só de 2%, vai correr poucos juros, mas ela deixa juntar 3, 4, que aí eu faço um acordo. Só que ele se esquece que o pagamento da cota condominial, ela serve para pagar as contas mensais. Tem que pagar o funcionário, tem que pagar os fornecedores, tem que pagar os tributos, a água, a luz. E quando ela deixa de pagar, outras coisas sofrem, porque tira de um lugar para colocar no outro e vai faltando. Então, isso é uma questão que o condômino que tem que observar essa situação, evitar deixar de pagar e evitar o inadimplemento, porque senão nem uma tentativa de acordo consegue resolver, só ajuizando a ação e vira uma bola de neve. Não, com certeza, doutora. E uma pergunta que eu gostaria de te fazer é referente a questões de inadimplência de condomínio mesmo. O que a senhora sugere? É que a pessoa faça um acordo, que o síndico, já que, vamos supor, virou o mês ali, a pessoa vai fazer um acordo, documenta esse acordo, ou vai empurrando, assim, deixando para depois, como você mesmo falou? Qual é a melhor orientação que a senhora dá para a gente nessa hora?
Com relação à inadimplência, é bom o síndico estar sempre verificando quem é que está inadimplente, se aquela unidade ela é contumaz ou não, e estar sempre chamando para conversar e evitar que se avolume as cotas condominiais. Se, após conversas, tentativa de possibilidade de acordo para 2, 3 cotas que estejam abertas, não for possível, é bom sempre ter a retaguarda de um advogado que pode deixar ajustado que passou 3 cotas condominiais, elas não foram pagas, já recebe uma notificação judicial do advogado e a pessoa tem que pagar aquela cota em forma de acordo. É sempre bom conversar e tentar um acordo, mas muitas das vezes a pessoa deixa as cotas vencerem, aumentarem para tentar um acordo e ficar brincando de acordo. Faz um acordo de 5, paga 2, volta a ficar devendo e faz mais um outro acordo, e isso para a saúde financeira do condomínio é terrível. Não, eu imagino. Mas então a senhora sugere, orienta até que, porque dizem que se tiver 1 mês em atraso, o síndico ele já tem autonomia para ajuizar essa ação. Tenta-se fazer um acordo, notifica-se o condômino em si, né? E se caso ele não venha pagar, ele já tem autonomia para ajuizar essa ação, mesmo de 1 mês de atraso. Isso confere? Ele pode fazer, mas a questão do ajuizamento já vai demandar o pagamento de custas. Às vezes, as custas superam o valor da cota condominial. Dependendo do valor da cota condominial, seria bom, esperar 3 meses, 4 meses. Aí, 4 meses, conversou com o condômino, tentou acordo, fez de tudo para resolver a questão e não conseguiu, aí sim faz o ajuizamento da ação. Até porque, além das custas judiciais, tem os honorários do advogado, que tanto são pagas pelo condomínio quanto pelo devedor. Então, acaba onerando toda essa questão. De 3 cotas, vamos supor, de R$3.000, acaba virando 5, 6 mil reais. É sempre bom tentar fazer um acordo e sempre ter ao lado um advogado para que possa estar orientando o síndico, o administrador, nesses acordos. Não, tá ok. Nós temos algumas perguntas dos ouvintes aqui, de vários estados até. Tem o seu Manuel de Curitiba, Paraná. Ele pergunta, né, o que pode ser considerado vícios nos balancetes do condomínio? Vícios. O que acontece? O balancete, ele tem que constar todas as despesas realizadas pela administração. Então, tudo que for comprado, que for pago naquele mês, tem que constar no balancete. Se deixar de faltar, se faltar algum documento e ali não constar e não tem informação clara para quem está lendo o balancete, para quem está analisando, que quem faz a análise dos balancetes é o conselho, há uma necessidade de uma apuração maior. Primeiro vai verificar, junto ao síndico, o que está acontecendo, por que aquele documento não apareceu, para que ele possa esclarecer e mostrar para as pessoas o que está acontecendo. O que não pode deixar é as coisas passarem. Verificou que tem algum problema, senta com o síndico, se não conseguir, vai administrador, se não conseguir, tenta, faz um requerimento. Não pode deixar passar para o mês seguinte, porque você se perde, já não sabe o que acontece, o que aconteceu na anterior, e isso pode repercutir no próximo balancete, e a pessoa até acaba perdendo a noção do que está acontecendo na prestação de contas por parte do síndico, porque ele tem as despesas ordinárias e tem as despesas extraordinárias. Por isso que há necessidade de um conselho consultivo e fiscal atuante. O síndico fez as despesas, está pronto o balancete, imediatamente é levado ao conselho, de preferência 3,
para que eles possam estar analisando essas contas e dando o parecer deles. Se verificar que tem algum problema, alguma coisa, já chega para o síndico, escreve, olha, o senhor Manuel, vamos supor, está faltando um documento, isso aqui, essa conta aqui não está batendo, o que aconteceu? Me explica melhor. E não deixar passar. Não, sim, isso é bastante importante porque está se mexendo com o dinheiro, né? O dinheiro dos outros a gente tem que tomar cuidado. Uma outra pergunta que é do Filipe, do Rio de Janeiro, a inércia do síndico quando se protocola na portaria umas questões legais, aí o que fazer? Ele fez a reclamação e o síndico não fez nada, foi isso? Ignorou, vamos dizer assim. Não está nem aí. Uma das coisas que eu indico todo tipo de reclamação é sempre bom fazer por escrito e protocolada, até conforme a própria pergunta do Filipe, né? Exato, do seu Filipe. Filipe, né, seu Filipe? Quando o senhor tiver que questionar ao síndico, faça sempre por escrito, para ter prova de que o senhor realmente fez aquele questionamento. Senão o síndico vai dizer, não, mas o senhor não falou, foi quando? Foi no dia que a gente se encontrou lá na churrasqueira, na piscina, então fica muito solto. Mas fez o questionamento, o síndico não fez nada, faz um novo questionamento. O importante é sempre estar constituindo prova de que você queria aquela informação e não obteve. Não conseguiu com o síndico, tenta junto à administradora. Vai, explica a situação, já perguntei ao síndico, já fiz o requerimento, ele não me dá retorno, eu preciso de informação. Aí, com certeza, a administradora vai chamar o síndico e vai chamar ele e explicar, olha, tem a unidade 205 do seu Filipe, e ele fez o questionamento, até agora o senhor não se manifestou. Aí o síndico, não, eu não quero, eu não vou me manifestar. Ou se chama, convoca uma assembleia geral extraordinária, né, para tentar solucionar esse problema que já está se agravando, e aí é bom conversar com os outros moradores e deixar eles cientes do que está acontecendo. Essa é a primeira situação. Ou tenta via judicialmente, mas já é mais trabalhoso, já é mais penoso você querer um esclarecimento do síndico, na verdade é uma prestação de contas, por via judicial. Mas provavelmente num segundo contato por escrito, segundo, terceiro protocolo, ele não se manifestar e já está indo à administradora, ele provavelmente vai se posicionar, porque ele já vai ficar mal perante a administradora e também com os condôminos no condomínio. Que aí não é só o senhor Filipe que vai reclamar, outras pessoas também vão entrar nessa seara para saber o que está acontecendo. Por que o síndico não está falando nada? Não pode deixar que o síndico seja o rei do condomínio. Então as pessoas têm que estar parte desse sentido. De forma alguma, não pode deixar mesmo. Não, com certeza. Aí tem o seu Henrique, de São Paulo, ele pergunta sobre a metragem da garagem. Ele parece que tem uma garagem que ele andou medindo, parece que é menor do que consta na escritura. Aí ele quer saber o que pode ser feito, qual é o procedimento, né? A garagem dele é menor, que está ali, o espaço dele, do que consta na escritura. Qual que é o procedimento que ele deve tomar para ter o tamanho normal da garagem dele? O que acontece? Teria que entrar, se for uma construção nova, entrar em contato com a construtora, porque provavelmente essa metragem que foi vendida, qual o nome é o seu Manuel, né? Não, senhor Henrique de São Paulo. Senhor Henrique. Henrique, o que acontece? Você comprou um imóvel no qual a metragem da sua garagem é menor do que consta na escritura. Então, tem que se levar à construtora e falar, olha, a metragem que está no documento difere da metragem real. E essa diferença de metragem é obrigação da construtora fazer um ressarcimento ao comprador, dependendo do valor do imóvel, dependendo do valor da metragem. Bom, aí pode ser 15 mil, 20 mil, faz esse ressarcimento por conta da metragem ser menor.
ou então, se não conseguir por vias de conciliatórias, o morador, né, o comprador, ele tem até um prazo de 5 anos para ajuizar uma ação para reparação de danos por conta daquela metragem. Porque a metragem menor, ela praticamente desvaloriza a questão do imóvel, todo ele. Porque se a pessoa resolve comprar uma picape, né, uma Pajero, 4 portas, para uma metragem, uma garagem que cabe no Fusquinha, então olha a perda substancial que o comprador está tendo. Então ele tem que atuar imediatamente, ele verificar essa situação. E se a construção for antiga? Bom, se a construção for antiga, aí vai ter que verificar na questão da legislação, porque tem o Código de Postura, Código de Obras do município e a legislação para ver do que trata dessa situação com relação às metragens da escritura e a metragem do real. O que acontece? Muitas das vezes, essa metragem, ela vem desde lá do início e ninguém questionou. Aí teria que questionar com o vendedor. Bom, vendedor do imóvel, você me vendeu 5 metros na escritura, só que eu vou botar meu carro, são 3 metros, e aí? Então, aquele que repassa a venda de um produto, que é o imóvel, que ele sabe que é menor do que a escritura e não agiu anteriormente, ele vai ter que responder e vai ter que ressarcir o comprador porque ele vendeu 5 e, na verdade, só tem 3. Tá. Aí ele bota só as bicicletas. Só de patinete. Então não é questão de demarcação, de remarcar as posições, fazer aquelas listinhas amarelas, né, que eles fazem. Não é só mudar isso daí? Ele faz a demarcação, mas a demarcação vai ficar de acordo com a metragem que já está lá na garagem, porque aí vai influenciar, dependendo de como foi demarcado, na vaga do outro. E aí você não pode usurpar a vaga do outro. Senão chega um pouquinho para cá, chega um pouquinho para lá, aí a vaga dele fica grande. Aí dos outros, dos vizinhos, a vaga vai ficar menorzinha. É uma questão assim, bem delicada. Então, antes de comprar, ver o que realmente fala a escritura, o que fala a certidão de objetos e o que de fato consta na garagem de metragem. Não custa nada, faz a metragem, vê se realmente está batendo, e aí já pode negociar. Olha, aqui na escritura na certidão de objetos está 5, mas lá tem 3. Então você vai me dar um desconto aí na venda desse imóvel, porque a metragem é menor, então a minha Pajero já vou ter que comprar um carrinho menor. Vou ter que comprar um sedã. Com certeza. Não, aí a pessoa vai ter que se adaptar. Até o seu Henrique perguntou, né, se ele fizesse um laudo técnico da garagem, onde que comprovaria que o tamanho da garagem dele era menor e na escritura é maior, se ele começaria assim, vamos supor, notificaria o síndico, conversaria com ele, para ir ver como é que se resolveria esse caso, porque é uma construção antiga, parece que a construtora nem existe mais, então é uma coisa de prédio de quase 50 anos, entendeu? Sim, aí o que poderia ser feito, fez um laudo técnico, verificou que realmente a vaga é menor, tem que se verificar se há uma possibilidade de expansão dessa vaga. Bom, dá para chegar um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para o lado, tá? Aí convoca uma assembleia, traz esse problema para a assembleia, uma Assembleia Geral Extraordinária, Sim. Coloca em discussão e vê o que pode ser resolvido para ajudar o condômino, né, o comprador ali daquele imóvel com a vaga pequenininha. Se não houver condições, realmente você fica atrelado àquela situação, porque você não pode nem para os lados, nem para frente, nem para trás. Como vai solucionar uma situação de espaço? Se você não tem espaço, né, você vai ter que conversar, vai refazer todas as vagas, né? Aí seria uma conveniência, né, um bom senso
de todos os moradores verificarem a metragem das suas vagas e ver a possibilidade de aumentar daquele que tem a vaga pequenininha. Só que muitas das vezes a pessoa não quer, porque a vaga dela é grande, às vezes cabe 2 carros, ela não vai querer perder a metragem dela em detrimento do outro condômino. Então, é uma questão, assim, bem sutil, seria bom realmente conversar. Até questão de ajuizamento da ação, seria levar a juízo toda essa questão para tentar resolver e no sentido que cada um possa ceder, mas não é obrigado. O morador ou a outra unidade, ela vai ser obrigada a ceder porque aquela vaga é pequena. Aí, bom, daí quer dizer que nesse caso, o senhor Henrique ali, ele fica no prejuízo, com a garagem menor. Porque se não tem por onde expandir, a única forma é readequar a metragem das garagens, mas isso vai influenciar no tamanho da garagem, da vaga das outras pessoas. Uhum. É realmente muito, muito sutil essa situação. Mas o bom é sentar e conversar com o síndico e chamar uma assembleia para tentar solucionar. Para discutir tudo isso. O seu Marcos de Curitiba, ele pergunta o que fazer quando o conselho apenas assina, até você falou anteriormente, né, que o conselho questiona, vê, assina os balancetes. E quando o conselho nem sequer assina, faz nenhum tipo de levantamento, simplesmente assina e passa para frente, não quer nem saber o que tem lá dentro, sabe? Pega a primeira página lá, assina e não questiona nada. Aí ele pergunta, né, o que se faz com isso? Daí, o que vai fazer, né? A primeira situação é a questão de só olhar o balancete, não analisar o balancete. Isso a pessoa ficar conivente com as coisas erradas que podem estar acontecendo no condomínio. Nem sempre acontece, mas pode estar conivente. Se o conselho ele está ali para ajudar a fiscalizar o síndico, na verdade o conselho vai fiscalizar as contas do síndico. Uhum. Ele não assina, ele não olha nem nada. O que é bom? Chama uma comissão de moradores, senta com o síndico e senta com o conselho. Então, vamos ver as contas. Pega o balancete, todos vão lá analisar as contas, vão analisar documentos. Se houver a negativa por parte do conselho e por parte do síndico, cabe também chamar uma auditoria para esses balancetes. Não é um serviço barato, mas se há dúvidas e ver que essa situação é corriqueira, que estão pouco se importando com a prestação de contas e está se verificando muitos gastos e muita evasão de dinheiro, a melhor coisa é fazer uma auditoria. Não, com certeza. E a auditoria parece que existe a questão do quórum, né, nas assembleias, parece que para a auditoria tem uma quantidade de um quórum, um só não pode pedir. É sempre bom ter um quarto dos condôminos para que se faça valer aquele direito. Porque é muito perigoso você deixar que contas sejam aprovadas em assembleia, porque quem aprova são os presentes na assembleia. Aprovar contas de que você não sabe nem do que se trata. E ao final você vai ver que o caixa do condomínio está lá embaixo, está esvaziado. Então, tanto o conselho que fica conivente, não podem os moradores serem coniventes e serem não estarem ali em cima do que realmente o síndico está fazendo com o dinheiro dos moradores. Não, e numa assembleia é meio difícil, as pessoas aprovam assim, mas ninguém tem acesso, ninguém folheia, ninguém olha, é tudo meio às cegas, de uma certa forma, né? É verdade, aprova por aprovar, porque em 2, 3 horas de assembleia, você não consegue analisar praticamente 12 balancetes, um balancete por mês, então você tem 12 balancetes. Então, os condôminos têm que estar atentos, ficar em cima, perguntar, procurar saber, questionar, fazer requerimento, protocola e não deixar passar.
a não ser que seja um conselho atuante, que sabe que eles realmente ficam no pé do síndico, está sempre questionando, procura não deixar passar nada. Então, aí os condomínios ficam mais garantidos e mais tranquilos que a administração está sendo bem feita. E a administração não é só do síndico. A administração é síndico, conselho e condôminos. Então, é um conjunto que tudo dê certo. Não, e o conselho tem responsabilidade com os balancetes, né? Uma vez que eles têm que assinar a aprovação, né? Porque o que acontece? Na Assembleia, o Conselho, ele vai deliberar pela aprovação. Ele vai dizer, olha, nós analisamos todas as contas e não vimos nada de errado. Mas quem vai aprovar, tanto que ele aconselha, quem vai aprovar é a Assembleia. Então, o Conselho não aprova. O Conselho indica que as contas estão boas ou não estão boas. Eles verificam. Se houver eles têm responsabilidade sobre os balancetes? O Conselho? Eles têm responsabilidade à medida de que eles aconselham que os balancetes estão bons para aprovação e, na verdade, não estão. Aí começam a ser questionados administrativamente. Olha, por que você deixou passar isso? Por que deixou passar aquilo? Então, numa próxima gestão, seria bom que esses conselheiros não retornassem à gestão, sejam trocados por outros conselhos. E aí que os condôminos têm que ser ativos. Não basta que vá 1 ou 2, 3 condôminos, com 3 conselheiros e um síndico. Que às vezes o síndico vai para uma assembleia com 5 procurações, 10 procurações. Então, inviabiliza essa troca de gestão. E vai permanecendo aquela gestão caótica por anos e anos. Não, com certeza. E por falar em procuração, é uma boa lembrança. O que a doutora tem para nos dizer sobre procurações em assembleia? Sim. As procurações em assembleias não exigem, por lei, que tenham firma reconhecida. Quando se abre o edital de convocação para uma assembleia, seja a AGE ou a AGO, é especificado que quem quiser comparecer à assembleia e não seja proprietário, esteja munido de procuração. E lá vai definir se a procuração vai ser por firma reconhecida ou não. Mas caso o condômino apareça com a procuração sem firma reconhecida, ele não pode ser impedido de estar ali presente, porque não é uma exigência legal. Sim. Mas para evitar impugnações futuras, eu sempre aconselho que as procurações tenham a firma reconhecida, porque aí não tem o que se questionar e o que se discutir em assembleia. Porque uma assembleia não é igual a uma audiência perante o juiz. Sim. Lá na assembleia, muitas das vezes, a voz mais alta, ela sobressai sobre a voz menorzinha. Isso acontece muito, é uma realidade. Então, você fica refém de um determinado grupo e não consegue se manifestar. Às vezes você pede para que conste um requerimento, quando vem a ata, não consta o requerimento. Então, eu aconselho sempre levar a procuração com firma reconhecida, que evita qualquer impugnação ou problema futuro. Tá. Mas não é obrigatório. Não, e em relação à quantidade de procuração, o que a doutora aconselha? Porque tem gente que vai com 4, 5, tem gente que... Então, o que a doutora aconselha nessa hora? O que acontece? A procuração, normalmente, ela está adstrita à convenção condominial. As convenções antigas, elas pouco falam sobre a quantidade de procurações que se apresentam em assembleia. Ou seja, pelo síndico, ou seja, até pelo morador, que pode levar várias procurações. As novas convenções dos últimos anos, 5, 10 anos, elas já começam a delimitar a quantidade de procurações por pessoas, para evitar que haja uma perpetuação de cargo por determinada gestão. Mas se na sua convenção coletiva não tem, chama uma assembleia, convoca um quarto dos moradores e discute sobre essa situação, mas não para fazer alteração da convenção,
você pode até tentar fazer através de um regimento interno, em que cada morador só vai poder comparecer com 2 procurações, representar 2 unidades. E isso implica também, conselheiros, enfim, toda unidade só pode comparecer com 2 procurações. Aí vai começar a ter uma hegemonia em que as pessoas podem, de fato, concorrer aos cargos, tanto de síndico quanto de conselheiro, de uma forma justa. Não, com certeza. E, assim, pelo menos os condôminos participam. Mas, até acrescentando. Mas daqui a pouco vai um só na Assembleia, com tanta procuração. Não, vai um com 50 procurações, não precisa mais ninguém, né? Exatamente. A dona Júlia, de Curitiba, ela pergunta sobre se o síndico pode fazer empréstimo para funcionários sem consultar a Assembleia, proprietários, a Assembleia em geral, né, e o Conselho. Se ele pode simplesmente fazer empréstimo para funcionários assim. Não, poder não pode, diretamente, chegar a fazer um empréstimo lá ao banco e resolver o problema do funcionário. Porque o dinheiro não é do síndico. O síndico está gerindo o dinheiro arrecadado pelas unidades, pelos condôminos. O que pode ser feito se houver uma necessidade, uma gravidade, em que um porteiro antigo está passando por uma dificuldade muito grande, é chamar uma assembleia extraordinária, convoca os moradores, expõe a situação, explica o que está acontecendo e ali vai se deliberar se vai poder pegar o empréstimo e qual o valor do empréstimo. Porque você tem que deixar tudo atrelado, porque o funcionário ele vai ter que pagar esse empréstimo. A forma melhor de pagar esse empréstimo é descontar na folha no contra-cheque dele. E para descontar no contra-cheque dele, há necessidade da autorização, senão ele pode depois reclamar judicialmente que aquele desconto foi indevido. Então, não aconselho de forma alguma o síndico, único e exclusivamente, ir ao banco fazer um empréstimo em favor do funcionário. Chama o conselho, chama a assembleia, discute, porque os moradores sabem dos problemas dos funcionários. Então, eles vão saber realmente se o funcionário precisa daquele empréstimo ou não. Às vezes pode ser um caso de doença, às vezes está faltando valor para ele conquistar aquela casa própria, que ele está tentando há anos, todo mundo se sacrifica. Então, é uma segurança jurídica para o síndico. E lembrando, o dinheiro não é do síndico, ele faz a gestão do dinheiro arrecadado pelos condôminos. Não, com certeza. O que a doutora tem para me dizer sobre área comum de condomínios? A pessoa pode utilizar, sim, ao bel prazer, tem que ter uma aprovação. Como é que funciona nessa hora? Sim, as áreas do condomínio, elas já são delimitadas na convenção condominial. Então, lá vai dizer o que é unidade particular, o que é unidade comum. A unidade comum, o que é? Escada, é o hall de entrada, são os corredores, a parte de caixa d'água, tudo que não é utilizado única e exclusivamente por determinada unidade. Mas acontece de determinada área comum estar em uso exclusivo de um morador, mas porque faz parte daquela unidade. E os moradores, eles não têm a circulação para aquela determinada área. Eu vou tentar dar um exemplo para ver se fica mais fácil. Um andar, no 12º andar, uma unidade em que ela tem uma varanda. Essa varanda, ela dá acesso a 3 prismas. 3 prismas que banheiro, cozinha, que se interligam, e há necessidade frequente de ter acesso a esse prisma. Então, é uma unidade comum, utilizada, em princípio, exclusivamente por aquela unidade. O que faz é conjugado com a unidade desse 12º andar. Se precisar fazer uma obra, se precisar ter um acesso para ver se tem algum vazamento, passar cabo, canalização, reparo de barbará daqueles prismas, o síndico vai ser preciso acessar a unidade. Essa unidade não pode impedir que o síndico acesse, ele vai, verifica, então ele vê aquela área comum, mas que
nessa ocasião, ela está destinada exclusivamente àquela unidade. Não significa que está sendo incorporada. Para ser incorporada, teria que ser feita uma assembleia extraordinária para discutir essa situação, se vai se fazer a venda daquela área comum. Se pode, se não pode, o que vai ser feito? Vamos supor, tem uma área comum, como a doutora mesmo falou, que não tem muito acesso. Pelo pouco que eu andei vendo, se fosse para construir playground, piscina, quadra, aí poderia se levar para uma assembleia e uma aprovação de 2/3. Mas para um condômino, aumente a sua residência, faça o uso da área comum individual particular, teria que aprovação do todo, e não somente de 2/3. Como é que fica quando uma pessoa, ela pega um espaço da área comum, ela faz isso, aumento para uso próprio, particular, ela tem que ter aprovação da Assembleia, isso é legal, é ilegal? Como é que fica essa situação daí? Bom, toda área comum, ela, como o nome próprio diz, ela é comum, é de acesso a todos. Dependendo do tipo de área em que ela é comum, mas ela não é acessada pelas outras pessoas, ela não tem acesso ali, tem que se verificar. Bom, eu posso utilizar aquela área sem fazer benfeitorias? Eu faço benfeitorias, e nessas benfeitorias precisa da aprovação, tudo tem que ser levado a uma assembleia, tem que ser questionado, tem que ser conversado. Olha, eu tenho uma área no qual ninguém utiliza, mas é uma área comum, eu gostaria de fazer uma benfeitoria. Nessa assembleia se discute se essa benfeitoria ela vai ser vendida para aquela unidade, se aquela benfeitoria vai ser provisória, quando na venda do imóvel ou desocupação, aquela benfeitoria vai ser desconstituída. Então, tem que saber o que de fato vai fazer, mas tudo feito em assembleia, com autorização. Você não pode dispor de área comum e construir nela sem uma autorização e sem uma devida indenização. Porque se há uma convenção dos condôminos que aquela área, sim, pode ser disponibilizada, vai ser vendida e repartido o dinheiro entre eles, não há nenhum problema, porque houve uma assembleia e foi discutido e decidido sobre isso. Mas não pode deliberadamente, como o caso até que eu dei agora como exemplo, o morador dessa cobertura simplesmente começar a fazer benfeitorias, construir, aumentar, botar um segundo piso. Não, totalmente proibido. Vai chegar lá, vai ter que derrubar tudo. Ele não pode fazer. Ele tem que estar tudo regulamentado, aprovado em assembleia, tudo direitinho. E muitas vezes, na convenção do condominial, às vezes veta, já vem dizendo que é vedado fazer a construção naquela determinada área comum. Senão todo mundo vai fazer puxadinho daqui, puxadinho dali, acabou. Aumenta o prédio, aumenta tudo. Não, com certeza. É que a gente ouve hoje em dia discussões em condomínios, até questões, recentemente, essa explosão que teve em Curitiba, no Paraná, acredito que a doutora acompanhou um pouco isso. Acompanhei. Entendeu? A questão de segurança em prédio, a questão de locações por temporada, né, por causa que, principalmente prédio que tem mais idosos, essas coisas todas. Como é que a doutora vê hoje tudo isso, todas essas coisas que estão acontecendo? É como a senhora disse, não era como antigamente emprestar o açúcar e o café, não era aquela vizinhança. Hoje é cada um por si e Deus por todos, né? Tem o dia a dia, o corre-corre, e tem muita coisa no mundo acontecendo, tem muita coisa novo. Como é que você, como advogada, como síndica, como é que você vê tudo isso hoje? Sim, você questionou primeiramente a questão da segurança, citou o caso aí de Curitiba, né, da explosão do apartamento. Isso é uma situação muito importante em que o síndico, o gestor, ele tem que estar sempre atento para saber se está tudo funcionando em perfeita ordem.
Que muitas das vezes a pessoa faz a instalação de determinados equipamentos e eles não são próprios para estar instalado ali ou daquela forma. No caso do gás, há uma necessidade de que o administrador ele faça sempre a manutenção até a porta do proprietário, até a porta da unidade. Mas nada impede que ele sempre mantenha contato com essas unidades para saber se os equipamentos lá instalados estão em boas condições, para que se evite uma tragédia e se faça até um tipo de conscientização. Bom, nós vamos ter gás no condomínio, vai estar canalizado. O que nós devemos evitar de fazer dentro da residência ou nas dependências do condomínio que possa vir a causar explosões, danos, vazamento de gás? Isso é uma preocupação prévia, você tem que se antecipar com relação a isso. Você não pode deixar explodir para depois botar a mão na cabeça. Meu Deus, o que aconteceu? E agora? É um fato, assim, bem delicado. Então, um bom gestor, ele está sempre preocupado com a segurança, não só do prédio, do condomínio, mas das unidades. E, indo mais além, não só o gás canalizado, o gás de botijão. Muitas das vezes, eu procuro também, como síndica, ir nas unidades verificar como estão acondicionados esses bujões, para ver se realmente estão em boas condições, se a mangueira está na validade, que tem prazo máximo de 5 anos, se onde esses bujões estão tem respiração. Uma das vezes que eu fui fazer essa inspeção com o morador, ele estava com 2 botijões de gás embutido e com as portas fechadas. 2 senhores de idade, mais de 75 anos. Então, eu alertei aos 2 para que mantivesse sempre a portinha do embutido aberto para que o gás respirasse. E não muito tempo aconteceu, teve um vazamento, tiveram que chamar o porteiro noturno para dar uma assistência a eles. E foi mais uma vez reforçado que há necessidade de manter esse gás respirando, porque é uma coisa muito perigosa. As pessoas, às vezes, não dão importância para isso. Saiu de casa, fecha o gás, fecha o pirrinho do gás, viajou, fecha o gás, terminou de fazer a comida, fecha o gás e mantém sempre uma janela aberta próximo ao gás, para que haja circulação, porque se houver o escape do gás, ele vai embora. A facilidade dele ir embora é maior. Isso é muito importante. E tem não sei, no Rio se tem, porque tem vários outros estados, acho que São Paulo tem, Paraná tem, uma lei que é proibido botijão de gás. Sim. Quando no prédio tem o gás todo encanado, com os caninhos todo, alguns, na área assim, tipo salão de festa, na cantina dos funcionários, essas coisas, terem botijão é proibido ou não? Porque daí tem botijão lá, só embaixo, na área, na dependência dos funcionários, enquanto os apartamentos todos têm o gás normal, né? Encanado, com coisa. Isso é proibido, esses botijões, ou não? Daí, como é que fica nessa hora? Existe uma legislação de 1976 que ela não permite mais a utilização de botijão de gás. Eu acredito que acima de 3 ou 4 pavimentos, você pode utilizar o botijão de gás, que não vai ter problema. Acima, já haveria necessidade de ter o gás encanado. Só que, culturalmente, no nosso país, o que vai acontecendo? Existe uma lei, mas a lei não é cumprida, como muitas outras leis. Então, o que vai acontecendo? A pessoa vai continuando com o botijão de gás, vai utilizando por anos e anos e anos, e não se troca, não se faz essa substituição pelo gás encanado. Aí, o que acontece? Como não há uma vistoria por parte do bombeiro, e ele só vai se houver uma denúncia, né, algum morador fez uma denúncia, alguém fez uma denúncia, o bombeiro vai lá e autua o condomínio. Olha, vocês não podem ter botijão de gás. Vocês têm que tirar o botijão de gás, a gente vai dar um prazo.
vocês têm que trazer a canalização para o prédio de vocês. Mas essa não é a realidade. E há também uma resistência muito grande por parte das pessoas trocarem o botijão de gás pelo gás canalizado por conta da conta. Às vezes, a pessoa utiliza o gás por um ano. Ela paga R$ 75 e o gás dela dura um ano. Na conta, o gás canalizado é no mínimo R$ 35 por mês, usando ou não usando. Muitos estudiosos, muitos técnicos dizem que o gás encanado ele é menos perigoso, que ele tem uma... Então, o que a gente tem visto ultimamente é mais explosão com gás canalizado do que com gás de botijão. Então, não basta ter somente a canalização do gás. Você tem que orientar, você tem que conscientizar o morador de como ele vai utilizar. Porque ele fecha o banheiro todo, ou fecha a cozinha toda, liga o gás, está lá utilizando, de repente o gás está escapando, ele não sente o cheiro, né? Que às vezes o gás, porque o gás é inodoro, você tem que colocar o cheiro para que você sinta e imediatamente tome providência. Então acabam acontecendo essas tragédias. E no caso de Curitiba, foi um produto impermeabilizante que provavelmente causou essa explosão, essa tragédia. Não, é bem complicado. Não, então, doutora, tem essas questões de direitos condominiais bastante vasta e extensa, que se nós formos falar sobre tudo isso daí, acho que a gente pode até prorrogar para próximos videoconferências para a gente debater sobre esse assunto. Agradeço muito a sua presença, a sua participação. E gostaria de saber se você quer deixar algum contato, os seus contatos, essas coisas todas ali, para quem quiser tirar mais dúvidas sobre direito condominial, essas coisas tudo, que entre em contato, que fale com você. Está livre ali para deixar o seu telefone. Se alguém tiver mais alguma dúvida, tiver algum questionamento, quiser um esclarecimento, pode fazer as perguntas através do meu e-mail. O meu e-mail é apskleven@hotmail.com. Até pediria a Silvana para disponibilizar depois, se fosse possível, o e-mail para que as pessoas pudessem tirar as suas dúvidas. Não, com certeza vai ser postado no vídeo todo o endereço, porque as pessoas entram em contato e tiram as suas dúvidas com você. E muito obrigada pela participação, doutora. Tenha uma boa noite e que vamos trabalhar mais sobre isso. Sim, Silvana, eu que agradeço essa oportunidade. É muito bom a gente estar discutindo sobre essas questões condominiais. Muitas pessoas têm dúvida, às vezes elas acham que pode fazer determinadas coisas e não podem, ou até o contrário, elas acham que não pode, mas na verdade pode. Mas o mais importante é não estar infringindo nem a legislação, nem o regimento do condomínio. É bom você estar sempre atento aos seus direitos e principalmente aos seus deveres. Com certeza. Muito obrigada e tenha uma boa noite. Uma boa noite, Silvana. Boa noite também aos que estão presenciando esse bate-papo. Obrigada, doutora. Tchau, tchau. Tchau.